muito bom ter vocês aqui em mais um podcast da Quarta Cadeira. E hoje a gente vai receber com muito carinho e feliz a Gilca Ferreira. Gilca que é especialista em imagem, comportamento e autoconhecimento, top voice no LinkedIn, né? Top creator, né, Gilca? Sim. Gilca, obrigado por estar aqui com a gente. É muito bom te receber. Eu é que agradeço o convite, fiquei feliz desde o primeiro contato, que foi excelente, por sinal. Ah, que bom. E Gilca, você sabe por que o nosso podcast chama Quarta Cadeira? Quero saber. Porque normalmente as empresas elas têm a cadeira do CEO na diretoria, né? Tem a do diretor financeiro, tem a de operações ou comercial e a quarta cadeira tem que ser a do RH. Ah, que legal. Então esse legal. quarta cadeira é do local que o RH deveria realmente ter nas organizações como especialista em pessoas e quem melhor conhece a forma de ajudar as pessoas a alcançarem o melhor do seu potencial. Legal, é verdade. Não, foi super, nome, né? super criativo, amei. É a ideia muito do nosso legal. Ferreirinho aqui. Ah, Acho que foi em algum dos sonhos dele. E Gilca, o nosso assunto de hoje é muito legal, porque é sobre lideranças que machucam. Eu acho que esse tema está super em alta, até por causa da NR1. E eu queria que você trouxesse uma imagem geral, assim, para a gente começar, de por que líderes, às vezes, tendem a machucar tanto as pessoas. Você acha que isso é uma falha mais da liderança, que é muito dura, ou é das pessoas que também são muito sensíveis para qualquer coisa? Eu estou te trazendo dois pontos de vista. Maravilhoso. Você Não tem como aí. não falar sobre os dois pontos. É maravilhoso você trazer isso, porque muitas vezes as pessoas querem crucificar os líderes, querem crucificar as empresas, mas cadê a participação do liderado? Todo mundo tem uma participação dentro do que dá errado. Eu sempre costumo falar, o relacionamento em si, amor, amizade, família, trabalho, se deu errado, ambos são responsáveis pelo erro. Nunca algo vai dar errado porque uma pessoa só fez errado. É sempre uma sequência de erros, né? E isso entra muito dentro da questão do autoconhecimento. Por isso eu bato tanto nessa tecla. Porque o autoconhecimento, quando você não tem, ele piora todas as coisas. Porque você não tem o que? A consciência do gatilho, do comportamento e da autoimagem. E a autoimagem, dentro dessa questão da liderança que machuca, ela é extremamente importante, ela é o ponto principal, porque como eu me vejo, eu vejo o outro, o que eu faço comigo, eu faço com o outro. Então, e como eu vejo o outro é a reflexão da perspectiva que eu tenho, principalmente de mim. Então, o que acontece? Eu sempre falo, né, dentro das palestras, dentro das mentorias, nos meus posts e artigos, cada um dá o que tem. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. E nem sempre o que eu tenho é tão adequado ou tão bom assim. E aí, por que eu entrego? Justamente porque eu não tenho conhecimento do que eu tenho. Então eu sempre falo, é uma palavra forte, tá, gente? Mas é verdade. Eu sempre vou vomitar no outro as minhas dores. Eu vou vomitar no outro as minhas frustrações. Eu vou vomitar no outro tudo aquilo que eu não me responsabilizo pelo que dá errado para mim. E aí eu vou refletir isso no outro. E isso vale para tudo na vida. Né? E a gente que mexe com pessoas, que trabalha com pessoas, líderes, é mais complicado ainda. O Stephen Covey ele fala nessa linha que a gente enxerga o mundo pelas lentes da nossa própria vida, Sim, né? Da forma que a gente é e não da forma que o mundo é. Mas na pergunta lá, você acha então que tem participação dos dois, né? Tem participação Existem dos dois. lideranças que realmente são muito tóxicas e também pessoas que são muito frágeis. Exatamente. E é tão interessante falar disso, Gilca, porque é difícil às vezes para alguém ouvir isso, né? Dá até um hater aqui, porque como você vai me dizer que uma liderança que está machucando é uma falha minha que eu que sou frágil? É difícil tocar nesse assunto, não é não? É um assunto... É mais fácil falar que liderança é tóxica do que falar que pessoas são frágeis. Isso. Eu vou dividir aqui os quadros agora bem rapidinho. Não isentando ninguém da sua posição. O líder, quando ele aplica uma liderança que machuca, só mostra que ele é um líder machucado. Como assim, Gilca? Ele não se conhece porque ele mal deve saber as forças de caráter que ele tem, a personalidade, o comportamento, o perfil comportamental dele, né? O caráter dele, a característica dele e o temperamento dele. Geralmente, o líder que machuca, ele não sabe nada a respeito disso. Então, ele tem ali os gatilhos, os traumas, as crenças limitantes que ele trouxe lá de trás, né? Onde tudo aconteceu na infância e nada ficou lá, ele vem trazendo isso, ele vai replicando comportamentos. E aí, o que acontece? Quando ele chega na liderança, e ele chegou na liderança por quê? Das competências, dos soft skills, porque, gente, não é porque a pessoa tem problemas emocionais que ela não é boa. Tem muita gente boa aí, mas que infelizmente é tóxico, é problemático, é aquela pessoa que ela nunca vê o melhor do outro, ou se ela vê, ela precisa ser melhor do que o outro, ela precisa colocar, você fez legal, mas eu faria melhor,
né, que é o típico ego, né, ali cheio, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Tudo isso leva a essa caracterização da liderança tóxica. Você acha que o Ele não vê líder o que outro. machuca, então, ele é um pouco por falta de entender o impacto das ações dele no dia a dia? Que você acha que ele não tem consciência de que ele está machucando? Então, o que acontece? É um pouco disso, sim, mas também eu vou falar algo muito pesado aqui, mas é o que eu trago dentro, desculpa, mas é o que eu trago dentro da psicologia aplicada, é o que eu trago dentro da neurociência, é comprovado pela ciência, tá, gente? É o que eu trago também dentro da psicanálise comportamental, né? Todo o meu trabalho é comportamental. Existe também aí o que da maldade, da crueldade. Né? Tem pessoas que elas se moldaram tanto nos seus problemas, nas suas dificuldades, que elas se tornaram pessoas más. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a neurociência mais lá na frente, ela explica isso, né? Ela tem 3 pontos onde ela traz essa questão da maldade mesmo do líder, que faz porque ele quer, porque ele gosta, ele está acostumado, e ele não vai abrir mão daquilo. Porque também ele abrir mão disso, quando ele não busca uma terapia, quando ele não investe em autoconhecimento, ele vai continuar, por quê? Porque consertar isso dói muito mais. E nós também fomos ensinados a nos consertar e não a nos amar. No caso dele, ele vai consertar isso, porque na verdade ele é uma pessoa que ele não se ama, tanto é que ele não ama o outro. Voltando atrás do que eu disse, cada um dá o que tem. E aí, quando a gente vai para a parte do liderado... Só segurando no líder ainda, tem uma questão também que muitos líderes, eles têm uma necessidade de autoafirmação muito grande, né? Então, a forma que ele tem de mostrar que ele está no poder, de mostrar que ele está no controle, é sempre calar o outro, se impor, exigir, fazer força, que é uma forma que ele tem de mostrar que ele está no controle da situação. Uma forma que ele tem de se autoafirmar no controle, porque ele mesmo não tem segurança com a posição de líder que ele tem. Também. E aí ele utiliza dessa posição do cargo como forma de impor uma liderança que ele nunca construiu, né? Ótima colocação. Isso acontece justamente porque ele não se conhece. Então, o que mais vem... Eu acho que não é porque não se conhece, não é porque muitas vezes dependência emocional, assim, uma fraqueza interior muito grande. Então, ela vem porque você não se conhece, você não sabe, novamente, qual é a sua força de caráter, que são as 20 qualidades que você tem. Você não sabe qual é o seu temperamento, quais são os pontos de qualidade, quais são os pontos de melhoria. Por exemplo, na psicologia aplicada, com o que eu trabalho? Resultados. Os resultados vêm de onde? Exatamente do que você tem de melhor. Se você não sabe o que você tem de melhor, o que você vai me dar? O que você vai ofertar para as outras pessoas? Porque você não oferta isso para você mesmo. Entendeu? Você já vive num ciclo de dor, você repete padrões, você repete comportamentos, são ciclos. Então ele continua ali rodando e ele vai rodando, é igual o ratinho, ele está lá correndo na mesma posição, no mesmo tempo, e ali para ele é automático. Ele vai lá e ele faz o que ele tem que fazer, porque ele foi colocado naquela situação para isso. Então, o que acontece? Novamente, se as pessoas entendessem o poder do autoconhecimento que ele faz, investindo em ferramentas de transformação de vida, nós não estaríamos tendo esse diálogo hoje. Porque quando eu me conheço, eu sei o que ativa meus gatilhos, por quê e quando. Então, automaticamente, depois que eu tenho esse autoconhecimento, que eu trabalho as questões, eu sei que, opa, peraí, Gilca, calma. Eu mesmo faço isso comigo. Eu estou vendo que uma situação está vindo de encontro a mim e que mexe com coisas desagradáveis, que vai me fazer agir diferente, eu tenho sempre 2 opções. Ou eu vou lá, bato de frente e deixo estragar, fica pior do que já está, ou eu me contenho, tento ver como eu vou lidar com aquilo, o que eu vou fazer, calma comigo mesmo. Então, por exemplo, eu ensino muito para os meus mentorados exercícios de neurociência, de mudança de mentalidade e principalmente da reação. Por quê? O líder que ele é tóxico, ele é líder reativo. Tudo é pessoal. E aí entra a questão que você falou. Ele precisa se impor. Ele não é um líder que ele lidera... Se afirmar, né? Ele não é um líder que lidera por amor. Ele não é um líder que lidera por troca. Ele é um líder que ele vai impor. E a imposição, ela dói, ela machuca. Porque a imposição vem o quê? A ausência da empatia. Eu não estou pensando no outro. Eu estou pensando no que eu preciso colocar, no que eu quero, no que eu mando. Porque o meu ego ali, ele é um ego machucado e inflado. Então, qualquer coisinha... É igual aquele baiacu, né? Encostou alguma coisa, ele, o peixe. Ele tá lá magrinho, fininho, encostou nele, a mesma coisa. O ego vem com tudo, por quê? Porque também o cérebro ele não gosta do sofrimento, né? Ele te protege do sofrimento. Então ele te engana.
E esse enganar do cérebro ele vem da minha falta de conhecimento, Sim. que me entrega a emoção, que traz ali a ausência da minha inteligência emocional, porque não tem como você ter inteligência emocional se você não se conhece. Você não sabe qual é o seu gatilho. Você às vezes até tem um leve conhecimento, mas não na prática de você saber como lidar com ele. Eu vou te dar um exemplo. Assim, algumas vezes eu vejo situações, eu me preparo para situações que, tudo bem, eu saio super com inteligência positiva, né? Saio ali com a inteligência emocional ok, lido com aquilo, passo, tô nem aí, tá, problema do outro, bagagem do outro, ele é assim, não me pertence, tá tudo ótimo. Agora, tem vezes que o que acontece? Eu não estou cuidando de algumas dores. Eu não estou olhando para elas, não estou olhando para algum comportamento meu. Quando a situação vem, eu sou baiacu. Puf, eu incho e vou para a guerra. Eu enfrento, bato. E às vezes eu falo, eu quero isso, porque a minha dor é tão grande que eu preciso colocar isso para fora. Eu quero bater de frente, eu quero discutir, eu quero isso, eu quero que a pessoa se dê mal, eu quero tudo. Uhum. Porque, na verdade, eu sei que eu não estou cuidando dessa dor e a ferida está aberta, e bateu o metiolate ali, ardeu, doeu, eu vou reagir. Uhum. Então é isso, a gente só reage porque a gente não está tratando daquilo, a gente não está olhando para aquilo. Sim, muitos dos problemas que a gente tem no trato com os outros vêm de problemas pessoais, exatamente. Né? Vem de problemas com nós mesmos, muitas vezes por falhas que a gente tem. Às vezes pequenas coisas de se comprometer, de treinar todo dia de manhã, nunca acorda. E aí você tem aquela falha com você mesmo, aquilo acaba refletindo ali na sua relação com os outros. Né? Olha, e a explicação é tão clara sobre isso, e é bom você trazer isso, porque quantas pessoas iniciam uma terapia e elas param? Porque na hora que vai chegar lá na dorzinha, na hora que vai lá preparar o medicamentozinho para botar em cima da ferida, para tampar aquela ferida, como vai doer, ela não quer. Tem um meme de um... Ou ela não quer descobrir que ela tá errada, né? Também, porque o ego... Isso. Líderes que machucam, normalmente eles não escutam porque eles não querem aceitar que podem estar errados. Porque na verdade eles sabem quem estão, tá? A nossa consciência é fato, a gente sabe o que a gente faz. Mas ele argumenta para ele mesmo que não, né? Ele vai se enganar. Ele vai se enganar porque para ele é mais interessante, porque ele não quer enfrentar, ele não quer... Porque quando você enfrenta uma informação, você vai ter que tomar uma atitude. Você vai ter que saber o que fazer com ela. Uhum. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bobo, gente, mas é verdade. Quantas pessoas sabem que estão sendo traídas num relacionamento, mas não quer a prova disso porque vai ter que tomar uma atitude? Porque e é como se isso. Até você não saber oficialmente, você não precisa agir. Né? Exatamente, você não precisa fazer nada. Você tá na zona de conforto ali. E é aquilo, a zona de conforto não te leva para lugar nenhum, né? Não. É só sobre isso, um conforto. Só estende o problema, só né? Como uma ferida que não seca. Porque o que eu falo, né? Eu sempre costumo falar assim, existem dores, existem situações que elas não serão curadas, tá? Quem diz que vai ser é mentira. Uhum. É aquela história do eu trago seu amor em 3 dias, é mentira. Porque existem... Você aprende a lidar com o problema, né? Tratamento paliativo. Tudo na vida tem um tratamento paliativo. Uhum. Você vai lidar com isso, você vai entender que não tem jeito, porque chega, dependendo de como está a situação, do que você viveu, do que ficou, que é o que eu amo na psicanálise, é o que ficou. Trata o que ficou. Você aprende a lidar com o tratamento paliativo e você consegue ter uma reação melhor. Uhum. Você não é tão reativo de forma tóxica. Você passa a ter uma reação de olhar como eu posso mudar isso, como eu posso trabalhar isso, ou como eu posso lidar com isso. Que não seja uma forma de agredir, humilhar, machucar, provocar. Porque quando o líder ele é reativo, ele é tóxico, ele faz isso. Uhum. E aí também a gente tem que entender que existem classificação de pessoas. Tem os tomadores, os sugadores e aquele que é pior, o seu amigo venenoso. Uhum. Porque tem aquele que toma, ele toma e vai embora. Ele achou que é direito dele, que é dele, ele tomou e foi embora. Tem um sugador que fica ali o tempo inteiro te adulando, para que você não perceba quem ele é, e ele está sugando você. Agora tem aquele que ele não é nenhum dos dois e você não vê isso. Você não sabe quem ele é. Então ele fica ali, morde, assopra, mas ele é o suco do caos, como a gente fala, né? Porque quando você vai olhar o problema inteiro, ele está sempre no centro desse poder. E muitas vezes esse é o líder. E ele às vezes, ele é tão problemático que eu já vi, ninguém me contou, e eu já vivi uma situação dessa. O líder que joga a equipe um contra o outro. Porque ele é tão defasado na empatia que ele precisa ver, ele está bem quando ele vê o caos, porque ele pensa o quê? Eu vou usar aquele ali como meu aliado porque eu sei o que ele vai me trazer, eu sei o que eu vou fazer ele fazer.
Então, o que acontece? E aí é aquilo, né? Ambos se reconhecem. Então, ele tem, que é o tipo puxa-saco também, né? Ele puxa tudo da sua vida, principalmente o tapete. Mas por quê? Ele é a típica pessoa que ele vai fazer isso. Ele vai estar no suco do caos, ele está ali se aproveitando, se sentindo bem, porque é só o que ele tem. É só onde ele sabe viver, é só o que ele sabe fazer. Então, ele está ali para ativar o pior da situação. Então, às vezes, o líder, ele não faz isso, mas ele tem, né, aquela coisa, o diabo, quando não vem, mandou o secretário, né? A gente sempre tem, toda empresa tem um secretário do diabo, né? E ele está ali, e ele é assim com o líder. E aí, ele prejudica todo mundo. Então, assim, o líder em si, ele tem sempre o aliado também. Essa é uma parte bem real da coisa. Então, é isso. A gente tem que entender que existem pessoas que elas vão agir pela maldade mesmo. E não tem como você não dizer que não vai acontecer. É o puxa-saco, ele nunca está na situação por lealdade, ele sempre Não. está por oportunidade dele. Exatamente. Né? Quando a oportunidade acaba... Oportunista total. Sim. E como tratar essa liderança na empresa? Como que a gente trata essa liderança no dia a dia? Vamos lá. O RH tem um papel muito importante nisso. Como a gente tem que entender isso? Primeiro, precisa haver um papel claro, direto, respeitoso e verdadeiro sobre isso. Como, Gilca? Com os feedbacks que precisam ser humanizados. Primeiro o RH precisa identificar esses líderes, né? Mas ele vai identificar pelo feedback do funcionário, do colaborador. Né? O liderado, ele tem que ser investigado, ele tem que entender o que está passando com esse liderado lá dentro, por que ele está dando resultado, por que ele não está, ou porque ele está dando resultado em cima de dores. E um caminho claro agora é a própria NR1. Exatamente. Quando você vai fazer um diagnóstico de riscos psicossociais, um dos itens trata ali sobre pressão excessiva, sobre várias coisas que depois, quando você vai tabular aquilo, você consegue enxergar quais são as áreas em que esses riscos eles aparecem mais. Né? Então, onde provavelmente essas lideranças mais estão afetando o resultado. É por isso que a gente precisa dessas entrevistas claras, objetivas, diretas, realistas, para entender como é que está funcionando esse ambiente, porque se o ambiente não é organizacional, não é humanizado, não vai acontecer. Aí a gente vai ter burnout, a gente vai ter turnover, a gente não vai ter resultado, não vai ter entrega. Porque se você não tem um RH pronto para poder estar ali, apoiando, fazendo essas entrevistas, buscando sempre esses feedbacks e dando feedback sincero também, humanizado, não tem como. Já começa por aí, não tem como, não vai acontecer. Não vai mudar, porque o que muda é você ir atrás das informações, buscar as informações com quem vive ali no meio da informação. E aí você tem que ser humanizado, você tem que ter uma preparação, porque também o que acontece? Eu fiz um podcast para a Expand, ela trabalha muito com a educação, né, dentro do RH, da humanização da gestão de pessoas. E aí a gente estava conversando sobre isso, porque a questão, às vezes, é que o RH também não está preparado para isso. Então você entende que é uma cadeia de situações, pessoas e organizações para serem preparadas para isso, porque não começou ontem, não começou do nada, existe ali um problema, uma relação que todo mundo sabe que existe, mas todo mundo tampa o sol com a peneira, porque também é mais fácil. Sim. Só que a verdade lá no final vem a bola de neve enorme que está caindo da avalanche, vem em cima de você, pum, pegou. Estourou o balão, estourou a bomba, o estrago está feito. Aí vão querer consertar o que já podiam ter visto lá do penhasco, entendeu? Mas você sabe que tem muita empresa, muito empresário que enxerga esses líderes como uma solução de problemas. Exatamente. Porque eles entregam resultado, garantem o processo, e aí meio que esquece os métodos para enxergar o fim ali que saiu. Não acontece muito? Muito, porque aí que tá, é o que eu acabei de falar. São sessões, processos. Sempre tem que começar com a liderança maior. Quem é? O CEO, o diretor. Por que esse diretor, por que esse CEO ele não está dentro desse ciclo? Por que ele não está ali dentro, sabendo o que ele precisa fazer, o que está acontecendo? Por que ele não está a parte de tudo isso? Porque, na verdade, isso também vai doer no bolso dele lá na frente. Por quê? É muito mais fácil você trabalhar, manter um bom líder, trabalhar esse líder e manter um liderado do que você ter que mandá-lo embora, substituir. E também porque, assim, em muitos casos, eles são bons gestores. São bons gerentes, eles conhecem o processo, eles entendem da qualidade, eles entendem da necessidade do cliente. Isso, mas aí ele é bom para quem? Porque ele é bom para o quê? Ele é bom para a empresa, mas
a empresa está preocupada com isso, né? A empresa precisa sobreviver, então ela precisa do resultado. É por isso que a gente tem que conscientizar os líderes. Por Sim. quê? Porque tudo bem, está tudo caminhando, mas a gente sabe que lá na frente vai ser um problema maior. Sim. Porque, por exemplo, quando ele está sempre substituindo alguém, a empresa está sempre substituindo grupos, a empresa ela já não tem uma missão, ela já não tem um propósito. Ela já está quebrada antes de quebrar. Eu acho que a empresa ela precisa olhar para o outro lado. Exatamente. Ela precisa entender que bons gestores são importantes, vão garantir o resultado, mas eles garantem o resultado de maneira linear. Se você quer ter um crescimento, se você quer que as pessoas participem criativamente, contribuindo a mais do que o esperado, né, de forma a reduzir custo, trazer oportunidades de melhoria de resultado, e aí você precisa de bons líderes. Então essas pessoas elas precisam ser treinadas também para isso, para entregar além do resultado, a como motivar as pessoas para criar mais, para produzir mais, para entregar mais, para ir além daquilo que elas fazem hoje. Isso. E aí é legal você trazer esse ponto, porque é justamente isso, quando a gente prepara as equipes, quando a gente prepara o líder, esse líder tem que ser treinado, ele tem que ser orientado. Quando a gente prepara esses líderes, aí a gente já começa a ver uma outra área com uma entrega muito melhor, porque também tem aquilo. Tá dando resultados. Até quando? E como é esse resultado? É a base do sangue dos outros, do choro dos outros, do burnout dos outros? Eu acho que é separar o processo, sabe? Você tem um papel de gestor, você tem um papel de líder. Às vezes ele é muito bom no papel de gestor. Sim. Mas o papel de gestor vai fazer ele ser igual. Você quer que a empresa melhore? Você quer um resultado melhor? Você quer escalonar esse resultado? Quer que as pessoas contribuam, que elas acreditem no processo, que elas vão em busca do mesmo objetivo que você. Aí você precisa de bons líderes. E olha, e aí você precisa encaixar isso aí. Exatamente. E a melhor forma de fazer isso é treinando o líder e principalmente usando ferramentas humanizadas de transformação de autoconhecimento. Porque aí você começa a entender aonde esse líder ele produz melhor em todos os aspectos, não só na entrega. Não só porque ele é bom de soft skills, de entrega, de consciência. Não é só por isso. É porque ele é humanizado. Aí é importante dizer também que desenvolvimento desses líderes nunca é uma receita de bolo. Né? Não, porque é individual. Cada líder tem necessidades individuais, cada líder tem gaps diferentes, então são planos personalizados, não é verdade? É verdade, é por isso. E aí é que a gente vê o erro, porque muita empresa ela não quer investir nesse processo. E eu sei porque eu sou contratada para dar treinamento comportamental nas empresas, então eu sei como funciona. Querem negociar tudo, mas não querem pagar o preço justo para treinar e educar e ajudar esses líderes. Porque o que acontece? Eu vou num processo bem simples aí de treinamento para comportamental de líderes e lideranças de C-levels, vamos supor. Vamos desenhar o perfil comportamental, que é o mínimo? Mas eu não acho necessário. Eu vou passar para aprovação de 5 pessoas. Gente, não é sobre isso. É você entender que você está investindo num resultado humanizado, verdadeiro. Porque eu sei, quando eu entro no ambiente, e aquele ambiente é saudável, eu vejo pela maneira como os funcionários agem. Eu vou te dar um exemplo assim bobo, bem simples. Eu moro aqui no Campo Belo, em São Paulo, né? E tem um restaurante que eu sempre vou com meu marido. A gente ama tanto esse restaurante que a gente abandonou praticamente os outros. Por quê? A entrega, a maneira como a experiência do cliente é fenomenal. A comida é um sonho, alto custo-benefício. Você quer tudo nesse lugar, porque é um lugar que te oferece tudo. E aí outro dia eu estava perguntando, porque assim, você vê todo mundo sorrindo, brincando, um atendimento incrível, tá sempre todo mundo bem. Às vezes você vê um murchinho aqui, outro lá, oi, tudo bem, como é que você tá hoje? Não tô muito bem, mas tá tudo certo. E aí eu comecei a conversar, porque acaba virando assim, né, aquela amizade mesmo de ambiente, né? Aí eu falei assim, ainda vou perguntar como é que é a gerência aqui, porque eu vi aquele lugar. E aí eles me falavam, aí eu falei, você gosta de trabalhar aqui? Eu adoro, por isso. Aí você começa a ver. E assim, os funcionários lá, o funcionário mais novo tem 5 anos. Aí eu pergunto, você quer sair? Quer outra oportunidade de vida? O gerente de lá teve 2 oportunidades enormes para sair de São Paulo, ir para o interior, montar um negócio com um cara que tinha muito dinheiro, porque ele é um gerente tão incrível que todo mundo quer tirar ele de lá, mas ele não sai. E aí a gente conversando, ele falou, porque eu gosto daqui. Aí ele foi trazendo todos os pontos do porquê ele gostava de lá. E principalmente a interação com o proprietário. Então aí você entende. É igual também, por exemplo, eu gosto de falar dessa empresa porque ela leva a educação
né, para as empresas, que é a Expand. Quando eu entrei lá, que ambiente! Mas eles vivem o que eles pregam, eles vivem o que eles vendem. Então, eles cuidam, né? Aqui mesmo, desde o primeiro contato, que experiência, que ética, que carinho, que acolhimento, que respeito, desde o primeiro contato para eu vir fazer um podcast. Então, você entendeu como que funciona? É na cadeia, é quem está ali em cima que transforma tudo isso aqui embaixo. Vai vindo por sequência, que é o que a gente falou, de processo em processo, do CEO até o finalzinho ali do RH, que é o que você falou, a quarta cadeira, que eu amei, é sobre isso. Quando vai treinando, trabalhando todo mundo, e todo mundo vai indo nessa abertura de transformação, você vai ter um resultado verdadeiro. E não é um resultado temporário, momentâneo. Você vai vendo que isso só vai se estendendo, como esse restaurante. Sim. Ninguém quer sair de lá. Aí até o rapaz falou para mim, eu falei, mas você não vai receber mais e tal coisa, tipo, dobro do salário dele. Ele falou, mas não é o dinheiro. Ele está feliz ali. Ele está feliz. Eu gosto muito de dar dica para os RHs, porque a gente sabe que hoje uma das maiores dificuldades do RH é acesso a recurso, né? O RH é uma área que normalmente não desfruta de lá de muitos orçamentos. Então, uma forma que ele tem de criar planos de desenvolvimento individuais para os líderes e atuar com esses planos é através de mentoria interna. Eu gosto muito de dar essa dica, por exemplo, você tem um líder, às vezes, que não sabe dar feedback. Às vezes você tem um outro que dá feedbacks muito incríveis. Você pode pegar esse que dá feedback incrível e treinar os que não dão feedback tão bem. Exatamente. Então, utilizar ali dentro os próprios recursos internos, né, de pessoas que são referências em alguns pontos chaves, para treinar as pessoas que têm esse gap, é uma dica tremenda, simples de fazer e que tem um resultado incrível também. E isso vem, por exemplo, quando você fala nessa mexida dentro da empresa, dos setores, a gente lembra do quê? Do DISC. Quem sabe aplicar e quem sabe usar o DISC é sucesso. Agora mesmo eu estava vendo num post do LinkedIn do Leandro de Andria, que trabalha com recrutamento, e aí fizeram uma pergunta para ele, falando assim, esse DISC funciona mesmo ou é mais uma balela que vocês querem empurrar para vender ou para trabalhar dentro do RH? E aí ele deu uma explicação incrível, eu coloquei lá, né, para dizer, gente, eu amo. Na verdade, o que transformou a minha vida e me ajudou a chegar até aqui foi o DISC. Olha. Porque eu entendi quem eu era na teoria e na prática, o porquê e como eu ajo e quando eu ajo e por que eu ajo. Então, você vai entender quem você é, novamente, autoconhecimento. Do DISC, eu dei uma subida, uma escalada na minha carreira, onde eu estava começando a abrir o meu negócio para trabalhar com empresas. E hoje eu só trabalho com as empresas. Eu atendo CPF? Sim, mas bem pouco. Mas quando eu vou dentro ali das empresas, o que acontece? Vamos fazer o ovo mexido. Vamos colocar cada um no seu lugar, ver quem é ovo pochê, ver quem é ovo mexido, quem é ovo cozido, porque cada um tem um propósito. Cada um vai te fazer uma entrega diferente. Por quê? Unicidade. E aí a gente esbarra o quê? Pertencimento, diversidade, que são pontos que empresas precisam trabalhar. Sim. E muita gente não quer investir porque olha a dor de cabeça aí. Vai ter que mexer com o setor inteiro. Aí vai ter que mexer com a representatividade, porque tem empresa que ela coloca ali o papel de parede, representatividade, diversidade, inclusão, ela trabalha com isso? Não. Você vai chegar lá no setor, cadê a diversidade? Não existe. Cadê a representatividade? Não tem. E ainda fica com aquele discurso lá, né? Como é que é? Quem é inteligente faz o que manda. Até já esqueci, que eu fiz questão de esquecer esse ditado. Mas tipo assim, é obediente quem faz. Não, gente, hoje em dia não tem mais isso. E a geração Z está aí nos provando isso, né? Ainda bem. Falando disso agora, e o outro lado agora? As pessoas que são muito frágeis. Muitas vezes a liderança machuca porque as pessoas são frágeis demais também, né? Ninguém faz conosco o que nós permitimos. Sim, tem isso. Tem isso. Então, as pessoas só fazem conosco o que nós permitimos. Então, vamos lá. A nossa imagem, ela repercute o nosso interior de 3 maneiras. Na forma não falada, na forma falada e na forma praticada. A nossa imagem é isso. Não é só se vestir bem, usar acessórios, ter cores, ficar dependente de uma imagem montada. Não é o que tem aqui dentro, que é com isso que eu trabalho. É o que eu estou transferindo para a pessoa em informações de quem eu sou. E isso é inconsciente. Por isso precisamos entender quais são os nossos viéses conscientes e inconscientes, que são eles que
nos entregam dentro da sociedade, dentro do nosso convívio. E nós convivemos grande parte do nosso dia, da nossa vida, dentro do local de trabalho. Aham. Por isso que é importante ter essas ferramentas, porque nessas ferramentas que a gente trabalha dentro das empresas, a gente vai colocar cada um do lado que pode acrescentar, mudar e ajudar. Você acha que essa geração atual ela é mais frágil do que as anteriores? Olha, eu não posso negar que não existe uma fragilidade. Por quê? Porque os pais desses jovens de hoje, dessa geração de hoje, eles cometeram um erro onde eles falaram: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Tudo bem, eu entendo. Só que aí houve uma proteção tão exagerada, tão exacerbada, que o pintinho não saiu da casca. Ele não quebrou nem a casca, porque quebraram a casca para ele. É igual a borboleta. Se você ajudar a borboleta a sair do casulo, ela não vai aprender a voar. Porque, na verdade, ela está adquirindo forças, quebrando, rompendo aquele casulo. O pintinho também. É ali que ele está começando a se desenvolver para colocar força, para desenvolver os membros, tudo, os nervos, os ossos. E aí ele sai, aí ele já sai pronto para andar, para descobrir o universo. Tiraram esse direito deles, em grande maioria. Então, o que a gente vê isso quando a gente entende o absurdo do pai e da mãe que vai para a entrevista de emprego com o filho. Com o filho. Uhum. Só que aí também tem muitos hoje que eu acompanho de projetos incríveis como o PROAC, que trabalha os jovens hoje para produzir na sociedade, que são jovens que a maioria vem de baixa renda, mas que já estão criando negócios ainda dentro da escola, do ensino médio. Porque também já viu o tanto que deu errado tudo isso, que agora eles querem jovens mais fortes. Então é uma nova geração que vai chegar, que é proativa, que já vem para fazer, questiona, mas ela também apresenta resultados. E essa fragilidade que você traz para mim, sim, ela existe, mas ela existe também por quê? Falta de autoconhecimento, falta da busca dos desafios, porque é aquilo, a pedra, vamos ali no rio, a água molda tanto a pedra que ela faz o seu próprio percurso e vai indo. E é aquilo, ela tanto bate que ela muda o ambiente, né? Então ela vai seguindo o seu caminho. Aí as pedras vão sendo moldadas pela água. Quem é mais duro? Só que quem é constante? Uhum. Entendeu? Sim. Cadê a constância desse autoconhecimento? Cadê a constância dessa mudança? Cadê a constância da sensibilidade consigo mesmo de entender que eu preciso ser o protagonista da minha vida? Eu preciso agir, eu preciso mudar o que não está bom. É igual eu falo, a gente encontra aí muitas vezes no mercado atendimentos de péssima qualidade e de péssima interação. Por quê? O indivíduo, ele ainda escolhe estar ali num lugar que não pertence, por razões que não são válidas, mas ele não quer usar isso como um trampolim para mudar e ir para um lugar maior e melhor. Tem muita discussão hoje sobre como tratar com essa geração nova, que às vezes é mais frágil. Eu gosto muito de dizer para os líderes que tem que tratar da mesma forma, porque tratar eles como criança, tratar eles com excesso de cuidado, não vai fazer com que eles se desenvolvam. Muito pelo contrário, Exatamente. só vai reafirmar esse excesso de proteção que criou essa fragilidade que eles já têm. Então, assim, trata como adulto. Por Trata favor. como adulto, tratando sobre os problemas, falando a verdade sobre as situações e deixando que eles comecem a aprender a lidar com isso para cair na realidade do mundo, né? Que não vai ficar pisando em ovos todo o tempo, não é verdade? Isso, porque assim, é muito legal a gente entender isso, né, os líderes entenderem isso, porque uma coisa que é interessante, que os líderes precisam entender, é troca. A experiência pode ajudar muito, tanto a experiência de quem está chegando com essa nova geração, novos recursos, novas ideias, a quebra de padrões tóxicos que existiam, mas também fazer essa integração de mostrar a eles como é valioso tudo que essa antiga geração tem. Então, o que acontece? Uma liderança que ela funciona é uma liderança que trabalha com trocas, entendeu? Tratando o outro com respeito, e dando a ele a oportunidade dele também gerar. Não é só ele entender que ele precisa fazer algo por obrigação, mas é também extrair o melhor dele. Porque quando ele se sente valorizado, respeitado,
ele vai fazer uma entrega melhor. Porque ele gera o quê? Confiança. Sim. A primeira coisa que o líder precisa ter dos seus liderados é confiança. Porque o líder que ele não tem a confiança do liderado, ele só lidera. Ele não faz gerir novos líderes. E outra coisa que a gente precisa entender também é que o líder precisa trabalhar com uma seguinte escala. Não é sobre mim, é sobre quem eu estou liderando. Porque o problema do erro do líder tóxico é que é tudo sobre ele. Eu falo muito para os líderes quando a gente vai fazer olhar uma avaliação 360, por exemplo, e ele recebe muito feedback ruim a respeito de algumas partes, ele fala assim, mas eu não sou desse jeito. Eu falo assim, mas não é sobre quem você é, o que você é sobre como as pessoas percebem as suas ações. Então tudo bem, se nessa característica aqui você não concorda com isso, então o que você faz no dia a dia que está fazendo com que as pessoas percebam dessa forma? Então é meio que uma discussão, sabe? Para ele começar a pensar, putz, será que esse tipo de comportamento está passando essa imagem? Porque não é sobre quem você é sobre como as pessoas percebem. E uma outra coisa sobre as pessoas frágeis é que eu sempre gosto de colocar que as grandes oportunidades de desenvolvimento, elas sempre vão estar com os grandes líderes e com os péssimos. Porque com qualquer um dos dois você vai crescer. Com o grande você vai crescer porque você vai aprender muito com ele, né? Ele vai te ajudar a descobrir novas coisas. E o péssimo porque você vai ganhar uma resiliência para sair de situações cada vez mais difíceis. Você vai aprender a lidar na escassez. Então, eu acho que em ambos os casos a gente tem grandes oportunidades de desenvolvimento. Acho que com os líderes mornos é quando a gente menos cresce, porque tudo tá bom, tá tudo tranquilo, tá tudo ali normal. Fica na zona de conforto. Mas quando o líder é muito bom, ele vai te puxar, e quando o líder é muito ruim, você vai ter que ir atrás. Então, em ambos os casos, são oportunidades grandes. E você traz uma coisa importante. Por que o autoconhecimento é importante? Porque aí você tem essa visão do aprendizado. Tudo na vida é um aprendizado. E, infelizmente, até uma tragédia te ensina alguma coisa. E a gente está aqui para aprender, para se desenvolver. A gente aprende mais machucando do que... E assim... do que feliz, né? Normalmente. E uma coisa que acontece, que você trouxe aqui para mim, que é importante, quando o líder não vê o que ele faz, quando ele não aceita o que ele faz, muitas vezes não é proposital, é que ele já está nesse viés. Por quê? O cérebro, quando ele trabalha essa questão do feedback, o cérebro ele vai te proteger porque você carrega 3 problemas aí. Uma autoimagem distorcida, ele não tem empatia e ele tem o viés da confirmação. Ele acredita que ele não é como as pessoas estão dizendo. Entendeu a importância de você ter autoconhecimento? Porque quando você descobre os seus viéses, querido, aí não tem mais para onde fugir. Você vai ter que encarar e vai ter que trabalhar aquilo. Ou vai continuar vivendo infeliz e fazendo as outras pessoas infelizes. Então, a neurociência, ela te protege, ela te ajuda a descobrir como você pode mudar isso por meio do autoconhecimento. Porque o líder que não aceita que ele é quem ele é dentro do feedback que foi passado, provavelmente por mais de uma pessoa, e aí você entende que é mesmo um problema comportamental, ele precisa entender que ele vive de um viés de confirmação, que ele tem uma autoimagem distorcida e que ele também não tem empatia. Sim. Vamos segurar um pouco, só para vocês arrumarem aqui. Aí a gente já finaliza. Quer colocar mais alguma coisa antes da gente fechar? Não? Pra mim tá ótimo. Foi bem legal, né? Gostou? Foi bem legal. Nossa, colocaram até os nossos meninos para... só o nosso pessoal que está descarregando? Eles estão no caminhão. Só queria fazer uma observação, um adendo desse final que a gente puxou, só para falar sobre essa questão que a liderança também que machuca, ela dói por quê? Porque tudo é pessoal. Sim. Você falou isso no começo. Falei? Falou. Então tá bom. Falou. Vamos lá? Gilca, adorei nosso papo, foi super legal, acho que é muito esclarecedor para quem está assistindo também. Entender um pouco aí de onde vem essa liderança que machuca, o que causa isso, como tratar isso, que a gente falou bastante, e também do outro lado, do funcionário que às vezes é muito frágil e que mesmo que o líder não seja duro, né, às vezes é um líder comum, se a pessoa for muito frágil, ela vai ver dor em tudo, né? Exatamente.
Mas, Gilca, adorei o papo com você. Obrigado por ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Nunca pensei que eu fosse convidada, foi uma surpresa maravilhosa, eu adorei. Ah, que bom. E a Gilca, inclusive, vai estar em uma das nossas aulas da nossa Escola de Recursos Humanos, focada em negócio. A Gilca vai falar um pouquinho sobre como tratar esses líderes, esse tipo de liderança no dia a dia. Então, se você gostou do podcast, aproveita, pega o link aqui da nossa Escola de RHs, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais e vai poder implantar coisas legais aí na sua empresa. Quer dar uma dica, Gilca, de como que vai ser aí a nossa escolinha? Olha, essa escola vai ser legal porque a gente vai entender como, quando e por que as coisas acontecem dentro da autoimagem e de como eu coloco isso dentro do meu trabalho, dentro de uma liderança que machuca. Então, se você ainda não está inscrito na nossa academia, aproveita agora para se inscrever e se desenvolver como um RH extraordinário, um RH de resultado e um RH que tem a quarta cadeira dentro da sua empresa. Gilca, obrigado por estar aqui com a gente e até o nosso próximo episódio. Obrigada, pessoal.